Hobsbawm. Coup d'état. Nota, em francês, coup d'état significa golpe de Estado. Início do texto. Desde Maquiavel, observadores inteligentes exploram um dos recursos estilísticos mais eficazes da não-ficção: o contraste entre as versões oficiais e as realidades da política. É um recurso eficaz por 3 razões: porque é fácil, basta usar os olhos; porque a realidade política diverge notoriamente das baboseiras morais, constitucionais ou legalistas que cercam as ações políticas; e porque, de modo surpreendente, o público ainda pode ser facilmente chocado quando isso lhe é apontado. Edward Luttwak, sem dúvida, um observador inteligente e muito bem informado. Suspeita-se que, como o próprio Maquiavel, ele aprecia a verdade não apenas por ser verdadeira, mas também por chocar os ingênuos. Por isso estruturou seu pequeno e hábil livro sobre o golpe de Estado como um manual para aspirantes a golpistas. De certo modo, isso é uma pena, pois desvia a atenção do verdadeiro interesse da obra e distorce parcialmente o argumento. Embora, sem dúvida, venha a ser leitura recomendada em cursos organizados pela Central Intelligence Agency, CIA, ou por outros órgãos interessados na derrubada rápida e eficiente de governos incômodos, não revelará aos especialistas na área, e, em muitos países, isso inclui todos os oficiais do exército e da polícia a partir do posto de tenente, nada que já não saibam e pratiquem. Exceto talvez a aplicação de certa racionalidade econômica à repressão pós-golpe, vide o útil apêndice A. Conspiradores de inclinação literária talvez também apreciem a análise concisa, devastadora e muito engraçada que o autor faz dos diferentes tipos de comunicado que anunciam que o país está prestes a ser salvo. Mas, no geral, as informações de Luttwak, que têm valor de choque em Londres ou Washington, são conhecimento comum em Buenos Aires, Damasco ou mesmo Paris, onde a reação popular à aparição de carros blindados nas esquinas baseia-se na experiência. Aqueles que mais provavelmente realizam golpes evidentemente não precisam que Luttwak lhes diga como fazê-lo. Quem são eles? Coup d'état deixa claro, e seu autor sabe, que pertencem a um grupo bastante restrito, já que os golpes são feitos por forças armadas e praticamente nunca por outros. Isso impõe limitações tanto políticas quanto técnicas que excluem a maioria de nós. Apesar da sugestão contrária do autor, golpes de Estado não são politicamente neutros. Embora oficiais, e, portanto, golpes, possam ocasionalmente favorecer a esquerda, as circunstâncias em que isso ocorre são relativamente raras, de modo algum, universais, mesmo no mundo subdesenvolvido. Infelizmente, o autor omite discutir essas condições. A tendência geral dos oficiais e dos golpes é na direção oposta. O bonapartismo costuma significar um movimento político em direção conservadora ou, no máximo, uma autoafirmação corporativa das Forças Armadas como grupo de pressão econômico e profissional dentro do status quo. Regimes social-revolucionários, conscientes disso desde os tempos de Napoleão I, sempre foram, ao menos até Mao Tse-tung, os defensores mais firmes das revoluções civis e da supremacia civil na política, mesmo ao custo de abrir mão do poderoso valor simbólico de generais vitoriosos. Recurso do qual as eleições presidenciais nos Estados Unidos e em outros países dão testemunho há muito tempo. O papel ideal do exército nas revoluções sociais clássicas é negativo. Deve, no momento crucial, recusar-se a obedecer ao antigo regime, depois disso, de preferência, desintegrar-se. A esquerda que deposita sua confiança em soldados progressistas, como em Cuba nos tempos do jovem Batista, ou até 1964 no Brasil, tem se decepcionado com frequência. Mesmo exércitos genuinamente vermelhos são tradicionalmente vistos com cautela. Quando regimes revolucionários precisam de marechais, têm preferido, no passado, colocar líderes civis do partido em uniforme. A limitação técnica dos organizadores potenciais de golpes está em que poucas pessoas estão em posição de subverter o grupo de oficiais necessário. Subverter sargentos é menos promissor, e a subversão das tropas gera revoluções, não golpes. Os únicos civis capazes disso já estão no governo, seja o próprio, o de uma potência estrangeira dominante ou influente, ou de uma grande corporação internacional que possa ocupar posição análoga em relação a um Estado pobre e atrasado. Tais pessoas podem organizar um golpe de forma relativamente simples e eficaz, e talvez por isso o processo não desperte grande interesse em Luttwak, embora provavelmente tenha produzido mais golpes reais do que qualquer outro método.
Além disso, oferece pouco espaço para o aspirante a golpista autodidata, a menos que ele já tenha alcançado o topo da política de seu país. Qualquer outro que tente deve, como o autor demonstra convincentemente, manter laços de solidariedade tão fortes com seus possíveis recrutas que possa confiar em sua discrição, mesmo que recusem juntar-se à conspiração. A melhor maneira de alcançar esse nível de confiança é ser oficial e compartilhar com os demais conspiradores algum laço emocional forte, como pertencer à mesma família, tribo, seita, geralmente uma minoria religiosa, irmandade ritual, ou a camaradagem de um regimento, academia militar, clube ou mesmo ideologia. Naturalmente, em países com longa tradição de golpes, todos os oficiais consideram qualquer plano como potencialmente bem-sucedido, portanto, hesitam em denunciá-lo. Uma vez estabelecida, como no pronunciamento ibérico clássico, a convenção tácita de que os homens do lado perdedor não serão seriamente punidos, afinal podem estar do lado vencedor da próxima vez, os riscos de engajar-se em uma aventura incerta tornam-se ainda menores. Ainda assim, o número de pessoas que, em qualquer país, pode planejar um golpe com alguma esperança de sucesso é quase tão limitado quanto o número de quem pode tornar-se grande banqueiro. O restante de nós deve ater-se a outros tipos de atividade política. Mas, se podemos descartar coup d'état como manual para conspiradores, podemos apreciá-lo como contribuição ao estudo da estrutura do poder político. Um golpe é um jogo com 3 jogadores, omitindo a potência estrangeira dominante ou a corporação internacional que pode deter veto efetivo ou as cartas decisivas. São eles, as forças armadas que podem realizá-lo, os políticos e burocratas cuja disposição em aceitá-lo o torna possível, e as forças políticas, oficiais ou não, que podem impedi-lo ou anulá-lo. O sucesso de um golpe depende essencialmente da passividade do aparato estatal existente e do povo. Se um ou ambos resistem, o golpe ainda pode triunfar, mas não mais como golpe de Estado. O regime de Franco fracassou como golpe militar, mas venceu após uma guerra civil. Luttwak tem observações muito interessantes sobre cada um desses 3 elementos. Ele é provavelmente melhor ao tratar dos soldados profissionais. Membros desse mundo curioso e esotérico que mantém tão pouco contato com o universo civil e funciona de maneira tão distinta. O soldado não profissional, o conscrito, o oficial temporário ou, na maioria dos casos, o policial, por mais armado que esteja, tende a reagir mais como os civis entre os quais vive ou aos quais retornará. Separados do restante da sociedade por uma vida que consiste em tempos de paz em uniformes, instrução e prática, jogos e tédio, organizados sob a suposição de que seus membros, em todos os níveis, são em geral pouco inteligentes e sempre descartáveis, unidos por valores cada vez mais anacrônicos como bravura, honra, desprezo e desconfiança pelos civis, os exércitos profissionais tendem, quase por definição, à excentricidade ideológica. Como Luttwak corretamente nos lembra, a política dos corpos de oficiais é frequentemente muito diferente da de seus mestres civis, sendo em geral mais reacionária e mais romântica. Além disso, eles não são treinados nem acostumados a lidar com situações incomuns, portanto, tendem naturalmente a assimilá-las às situações usuais. Como o autor não deixa de notar, um dos mecanismos mais convenientes para explicar situações fora do comum é vê-las apenas como mais um exemplo da confusão que os políticos sempre causam. A situação dos oficiais profissionais, de fato, paradoxal, combina poder coletivo e insignificância individual. Depois de 35 anos, a Alemanha ainda não se recuperou completamente da transferência de algumas centenas de cientistas para laboratórios e universidades estrangeiras. No entanto, vez após vez, os exércitos tiveram sua eficácia aumentada pela imigração em massa, expulsão ou outra forma de eliminação de seus oficiais superiores, a tal ponto que se poderia acreditar que poucas guerras podem ser vencidas sem que a liderança militar seja primeiro expurgada. Mas o poder político dos cientistas é insignificante, enquanto, nas circunstâncias certas, meia dúzia de coronéis pode derrubar um governo. As burocracias têm sido mais estudadas, e a maioria de nós tem uma experiência mais contínua delas. Assim, as observações de Luttwak sobre o tema provavelmente proporcionarão o prazer do reconhecimento mais do que o da descoberta. Ainda assim, 2 de seus pontos merecem sempre ser lembrados. O primeiro é que os únicos métodos já descobertos para controlar a tendência parkinsoniana das burocracias,
públicas ou privadas, de crescer até o infinito, são eles próprios burocráticos. Um desses métodos consiste em criar outro departamento que satisfaça seus instintos ao se opor ao crescimento de todas as demais organizações burocráticas. Papel normalmente desempenhado pela burocracia financeira. Outro confia em cada departamento, ávido por expandir seu próprio império, para manter seus potenciais rivais sob controle. A segunda observação é que as burocracias são essencialmente instituições obesianas, nas quais não se pode confiar para defender regimes existentes assim que suspeitam que a vitória de um novo regime é provável. Isso se aplica à polícia tanto quanto a todas as outras partes do aparato estatal, embora com algumas qualificações. No entanto, Luttwak deixa de notar que isso não as torna politicamente neutras. Nem o exército nem a polícia ofereceram resistência à derrubada do fascismo na Itália, mas, como os eventos recentes naquele país demonstram, a persistência do aparato herdado da era fascista torna quase impossível a solução dos problemas fundamentais da Itália pós-fascista. A observação de Marx de que as revoluções não podem simplesmente apoderar-se da maquinaria estatal já pronta e usá-la para seus próprios propósitos, por mais ansiosa que ela esteja para ser tomada, faz ainda mais sentido hoje do que em 1872. Por fim, os comentários de Luttwak sobre organizações e movimentos políticos são originais e instrutivos. Essencialmente, ele argumenta que devemos distinguir entre movimentos voltados para a ação real e aqueles que se acomodaram à ação simbólica, como a organização de eleições, o ritual da negociação institucionalizada ou o conflito político verbal. Diante de um golpe de Estado, o Partido Trabalhista Britânico certamente nada faria, o Congresso dos Sindicatos Britânicos quase certamente também não, embora a União Nacional dos Estudantes talvez fosse às ruas, ainda que de forma ineficaz. Por outro lado, a principal federação sindical italiana, ligada a um partido comunista, com longa tradição de greves políticas, o que é mais importante, de libertação do fascismo por meio de ação de massa direta, não poderia ser considerada passiva. O mesmo se aplica a partidos insurrecionais, embora muitos antigos partidos insurrecionais tenham se transformado em máquinas, ou seja, distribuidoras de favores e empregos. Ou, como alguns partidos comunistas, podem ter permitido que uma longa estabilidade política atrofiara sua capacidade de ação rápida. Além disso, os partidos insurrecionais têm as desvantagens, assim como as vantagens, da centralização. Uma vez decapitados, perdem drasticamente e muito rapidamente sua eficácia. No que diz respeito ao caso especial dos golpes de Estado, a distinção entre movimentos políticos que se movem e os que não se movem é suficiente. Pois, no caso mais favorável, um golpe pode ser derrotado por qualquer sinal de resistência organizada, que imediatamente revela as fraquezas da tentativa de tomada do poder e pode também dar tempo para que o restante do aparato armado e civil decida que não há motivo para mudar de lado. Em casos bem menos favoráveis, ele ainda pode confrontar um novo regime fraco, incerto ou mal estabelecido com resistência efetiva. Mas o interesse das observações de Luttwak vai muito além disso. Vivemos em um período em que várias formas de ação direta na política voltam a se tornar significativas nos países desenvolvidos. Nesses países, tanto as doutrinas oficiais da política quanto o conhecimento prático das pessoas envolvidas em assuntos públicos excluem a política do poder extralegal. Os mais velhos esqueceram que governos podem ser derrubados, ou afastaram essa possibilidade de suas mentes. Os jovens apenas acreditam que podem fazê-lo, mas não têm ideia de como. Nestas circunstâncias, qualquer obra que discuta realisticamente a tomada do poder como operação é particularmente útil. O pequeno livro de Luttwak deve, portanto, ser imensamente proveitoso para atualizar a educação política de todas as idades. Estudiosos de assuntos internacionais, especialmente do Oriente Médio, sobre o qual o autor parece saber muito, também apreciarão suas informações notavelmente boas. Ele pode ser lido com prazer, tanto por seu estilo impassível quanto, sobretudo, por demonstrar que grandes problemas podem ser tratados adequadamente em livros curtos, desde que o escritor use as palavras para expressar pensamentos, e não como substituto deles. 1968